Ei, gente, tudo jóia? Estou de volta. Se você não me conhece, meu nome é Emily. No vídeo de hoje, eu vou dar uma continuação a um assunto que eu comecei em um vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo, vai lá e procura o meu vídeo sobre ferramentas de busca para projetos de pesquisa no exterior. Se você pensa em fazer pós-graduação aqui na Austrália, num futuro próximo ou num futuro qualquer dia desses, assiste até o final do vídeo, porque tem uma mensagem pra passar pra vocês no final. Depois que eu lancei esse vídeo, eu recebi muitas perguntas de muitas pessoas a respeito de: tá bom, tá me ensinando, você mostrou aonde eu posso encontrar, mas será que eu tô preparado? Será que eu tenho as qualificações necessárias pra conseguir essa bolsa, pra conseguir essa vaga? Então, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais são os requisitos mínimos que eles exigem de um candidato que tenta aplicar para um doutorado e também quais são os documentos exigidos para aplicar para essas candidaturas. A primeira coisa que eu quero falar aqui é: nada disso é geral, você tem que olhar em cada vaga as coisas específicas que eles estão pedindo. Então, isso vai ser mais uma pegada geral e eu estou usando como exemplo a minha universidade, que é a RMIT University, que fica aqui na cidade de Melbourne. Então, eu vou falar tudo isso baseado nela. Mas tenham em mente que isso varia dependendo da universidade, dependendo do programa. Eu estou no programa de engenharia. Talvez isso não seja o mesmo se você for olhar na Universidade de Queensland para um programa em biotecnologia. Então, tenham isso em mente. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que existem duas coisas diferentes. Existem os requisitos mínimos para você ser elegível para o programa de doutorado e para você conseguir a bolsa. Então, elas são coisas diferentes. Vou ler com vocês agora os requisitos mínimos para o programa de doutorado, não é a bolsa ainda. Então, aqui eles falam: os requisitos mínimos para admissão em um programa de doutorado são um bacharel com pelo menos 4 anos de duração em uma disciplina relevante para o que você está aplicando. E aqui eles falam uma coisa: awarded with honors. Isso significa uma coisa específica aqui na Austrália. Aqui na Austrália, eles te dão a opção de fazer um bacharel com honra. E o que isso significa? Isso significa que ao final do programa, no último ano, você tem a oportunidade de fazer um componente de pesquisa. Esse componente de pesquisa, ele vai durar um ano, durante o semestre, né? Você não vai ficar indo na faculdade nas férias. Mas, basicamente, seria uma coisa parecida com um TCC. E aí, eu vou contar pra vocês a experiência que eu tive nas duas universidades que eu já fui aluna. Agora, no doutorado, eu estudo na RMIT University, mas durante a graduação, eu estudei um pedaço da minha engenharia de materiais na Monash University, também aqui em Melbourne. Nessas duas universidades, eu vi os alunos participando desse, eles chamam, né, de honors, que é essa honra. E o projeto na Monash chama Final Year Project, na RMIT chama Capstone Project. Mas os dois significam a mesma coisa. A escola disponibiliza uma lista de projetos disponíveis por professores que disponibilizaram essas ideias. Você entra em contato com esse professor, ele decide se ele vai te aceitar ou não. Então, até aí é parecido com o Brasil, com o jeito que o TCC funciona. E aí, você chega no laboratório, faz o que o professor propôs e escreve um relatório. Eu não sei o formato desse relatório em todos os lugares, mas nos dois lugares que eu já participei, que são a Monash e a RMIT, isso funciona da seguinte forma: você vai resumir tudo o que você fez em um relatório. Eles não chamam de dissertação, igual a gente tem aqui no TCC, é apenas um relatório. O relatório é grande, você faz revisão de literatura, você mostra os seus resultados e faz uma conclusão. E aí, não tem defesa, igual no Brasil a gente defende TCC. O que existe ou existia antes do tempo de corona. Agora a situação mudou um pouco, mas é tudo provisório. A universidade aluga um espaço, um centro, um salão, e aí você vai imprimir um pôster do seu trabalho, você vai criar e imprimir um pôster, e você vai ficar ali do lado
E funciona mais ou menos como um mini congresso. Vai ter um momento que vai chegar uma banca, mas eles vão chegar ali em pé, vão te pedir para explicar o seu trabalho, você vai explicar para eles, daí a sua nota vai ser baseada nisso, mas você fica ali durante o dia também. Se alguém passar, se alguém quiser saber sobre o que você tá fazendo, você fica do lado do seu pôster para explicar para as pessoas. Então, isso é a explicação que eu queria dar sobre o que significa a graduação, o bacharel com honra. Isso é muito comum você ver aqui na Austrália. Normalmente, se você fez um bacharel com honras, com honors, você não precisa passar por um mestrado e você pode aplicar diretamente para o doutorado. Essa experiência no seu último ano da graduação conta como experiência acadêmica suficiente para você aplicar para o doutorado. E aí entra o meu caso. Eu mostrei para eles, eu provei que eu tive esse componente no Brasil, que foi o TCC que eu fiz. Eu provei que eu tenho essa experiência em pesquisa e, com isso, eles me deixaram pular o mestrado e fazer direto o doutorado. Voltando aqui. Então, um bacharel com honras. E aí que ele tá explicando, ó. Esse bacharel tem que incluir um componente de pesquisa com uma tese, outros projetos de pesquisa que constituem pelo menos 25% do seu ano acadêmico. O que isso significa? Na Austrália, normalmente se faz 4 disciplinas por semestre, apenas. A menos que você faça um degree duplo. E aí isso pode aumentar para 5 ou 6. Por exemplo, eu faço engenharia elétrica na MIT University. O meu degree, ele vai ter 4 anos de duração. Cada um desses anos tem 2 semestres, então 8 semestres. Em cada um desses 8 semestres, você vai fazer 4 disciplinas em cada. Então, quando ele fala assim, que no seu ano final, pelo menos 25% deve ser dedicado a esse seu projeto de pesquisa, o que ele quer dizer é, dessas 4 disciplinas, uma delas vai ser o seu TCC, ou o seu honors. Então, ao final de um ano, você vai ter concluído uma disciplina em cada semestre com esse componente de pesquisa. E ele fala, o aplicante deve ter atingido pelo menos o que ele chama de Distinction Average no seu ano final. Então, agora eu vou pausar de novo e vou explicar como é que são medidas as notas dos alunos. Isso é confuso. Aqui na Austrália, a nota mínima para a pessoa ser aprovada em uma disciplina é de 50%. E 50% significa pass grade. 60% é o que eles chamam de credit grade. 70% eles chamam de distinction grade. E 80% eles chamam de high distinction grade. Então, se você conseguir acima de 80% em qualquer disciplina, você vai ser considerado como um aluno high distinction. Então, quando você se forma, ali a sua média, aqui no inglês eles chamam de GPA, Grade Point Average. O seu GPA vai mostrar qual a porcentagem de aproveitamento que você tem. Se o seu aproveitamento nas disciplinas, sua nota, for acima de 80%, na média de todas as suas disciplinas, você se forma com o que eles chamam de Class A Honors, que significa que a sua média é um High Distinction, de 80% para cima. Se você conseguir de 70%, entre 70% e 80%, eles falam Class 2A Honors. Então, quando você está aplicando para um doutorado, o requisito mínimo para admissão ao programa é aqui, Distinction Average. Então, eles pedem pelo menos 70% de média acadêmica na graduação. Mas lembrando que, para a bolsa de doutorado, a figura já é diferente. Aí, isso aqui que eu falei agora é se você não tem um mestrado. Isso é caso você não tenha um mestrado e você quer aplicar direto da sua graduação para o doutorado. A segunda opção é se você já tiver um mestrado. Então, um mestrado que inclua um componente de pesquisa que tenha pelo menos 25% do seu ano acadêmico, com uma nota, de novo, Distinction Average, então 70% ou mais, ou então um mestrado não acadêmico, sem um componente de pesquisa, que tenha tido pelo menos 80% de aproveitamento.
Aqui na Austrália existe essa distinção. Eles falam sobre mestrados acadêmicos e mestrados, eles chamam de coursework. Então tem Masters by Research e Masters by Coursework. E essas duas coisas são diferentes. Aqui ele te dá a opção. Se você fez um mestrado acadêmico, um Masters by Research, você precisa de uma nota nas disciplinas que você fez de pelo menos 70%. Se você fez um Masters by Coursework, que é um mestrado que é apenas um curso, que tem apenas aulas, não tem pesquisa, você precisa de uma nota de pelo menos 80%. Lembrando que tudo isso é a nota que eles pedem na Austrália. E aí eles sempre falam, ou então um equivalente internacional. Isso foram os componentes mínimos necessários para você entrar no programa de doutorado. E agora, com relação a... Bom, esses foram os componentes acadêmicos necessários. Vou falar sobre os requisitos de inglês. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é, sejamos realistas. Se você quer vir fazer pós-graduação, se você quer vir fazer doutorado em um país de língua inglesa, conversar com seu orientador em língua inglesa, viver e fazer pesquisa completamente na língua inglesa, você tem que ser realista. O meu inglês é suficiente para isso. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Se você acha que seu inglês não tá bom ainda, se você não acha que você tem capacidade de viver num país, se comunicar com o seu orientador de uma forma fluente, de uma forma que você vai se fazer entender e entender os outros. Então, tá na hora de você investir em melhorar o seu inglês. Então, procure estudar inglês. É fundamental. E agora eu vou falar sobre as provas que eles aceitam e quais as notas. De novo, tô pegando aqui como exemplo os programas de doutorado de engenharia e de ciência. Ciência eles incluem biologia, física e química, da RMIT University, que é a minha universidade. Aqui eles falam, para estudar nesse programa, você precisará completar um dos seguintes testes de proficiência. IELTS acadêmico, com uma banda geral de pelo menos 6.5 e nenhuma banda individual com menos de 6. Lembrando, o IELTS vai até 9. TOEFL, IBT. Mínima nota total de 79, com mínimo de 13 na Reading, 12 no Listening, 18 no Speaking e 21 no Writing. Um outro é o PTE, que é o Pearson Test of English. E aí eles falam uma nota mínima de 58, com nenhuma banda menos de 50. E por último, o Cambridge English Advanced, CAE. Uma nota mínima de 176, com nenhuma banda menor de 169. E agora eu vou ler com vocês os requisitos mínimos para você ser elegível para uma bolsa de doutorado. E aqui eles falam, você tem que ter atingido pelo menos uma High Distinction, ou seja, 80% de aproveitamento na média das suas disciplinas, no final dos 2 últimos anos da sua graduação. Aí que ele fala assim, olha, isso pode ser substituído por você demonstrar para a universidade que você tem um nível acadêmico equivalente a esse High Distinction, levando em conta o seu estudo anterior, a sua experiência de trabalho, as suas publicações na área de pesquisa ou então outra experiência que você tenha com a pesquisa científica. Se você está aplicando para um doutorado, você não pode ter outro doutorado. Você não consegue uma bolsa assim. E aí, agora vamos lá. Agora que eu falei os requisitos mínimos, que é uma coisa para você que está pensando no futuro em fazer pós-graduação, em fazer doutorado aqui, mantenha isso em mente, trabalhe essas coisas no seu currículo para você ter mais chances de conseguir. E pense no seguinte, você está tentando aplicar para uma bolsa de pesquisa. O que você está pedindo é, universidade, financie o meu estudo para eu poder fazer isso em tempo integral, não precisar de trabalhar aqui. Quem faz pesquisa sabe que é muito difícil, é tempo integral, se dividir e fazer outras coisas, trabalhar para conseguir sustentar uma coisa muito difícil. Muito difícil. Pós-graduação não é um trabalho de 9 a 5, não é tão simples assim. A gente gasta muito tempo e muita dedicação se a gente quiser fazer pesquisa de qualidade. Então, se você fala para a universidade, eu preciso que você me financie para eu poder fazer essa pesquisa, você tem que mostrar para eles que você vale a pena, que você é um bom investimento para eles. Porque o que eles querem disso? Eles querem pessoas que terminem, eles querem pessoas que publiquem muito para
elevar o nível da universidade. E não só isso, quanto mais você publica, mais dinheiro você traz para a universidade. Então, é uma troca. Então, trabalhe o seu currículo, trabalhe o seu nível de pesquisa, vá atrás, faça iniciação científica, procure professores, procure coisas dentro da área que você quer se inserir, para quando você for aplicar, você vai mostrar, olha, por que você deveria me financiar para eu fazer essa pesquisa? Porque eu sei isso, que são coisas relevantes para o que eu quero fazer na sua universidade. Então, trabalhem isso. Vão atrás de iniciação científica, façam seu mestrado, façam pesquisa. E agora, a parte final do vídeo, eu vou falar sobre como preparar a sua aplicação. Eles falam aqui, o processo tem 2 etapas. Primeiro, você tem que fazer o que eles chamam de expressão de interesse, expression of interest. E segundo, você aplica. Então, o primeiro passo é você entregar para eles uma expressão de interesse. Nessa expressão de interesse, quais documentos você vai mandar para eles? Primeiro, você vai mandar para eles um histórico escolar de toda a sua trajetória acadêmica. Então, se você tem mestrado, você vai mandar da sua graduação e mestrado. Se você tem só graduação, você vai mandar da graduação. Tudo isso tem que estar traduzido para o inglês. Se inglês não for a língua oficial, você ou vai ter que passar por uma tradução juramentada, ou o que eu fiz? Eu fui no Departamento de Relações Internacionais da minha universidade no Brasil e eu pedi eles para verificar a tradução que eu fiz. Então, eu traduzi, na verdade, a minha universidade tem um modelo pronto do meu currículo acadêmico do meu curso, com todos os nomes das disciplinas prontos, e é o que eu fiz? Eu fui adicionando todas as minhas notas, levei a minha cópia em português, a minha cópia em inglês, levei para a universidade, eles verificaram que a minha tradução e que minhas notas, que estava tudo correto, e eles estamparam e confirmaram que o documento era válido. Então, eu não tive que pagar a tradução juramentada, porque a universidade fez esse favor para mim. Olhem com a universidade de vocês, se eles têm um departamento de relações internacionais, algum órgão ali que pode olhar os seus 2 documentos, seu histórico original e a tradução que você fez, e se eles podem fazer isso por você, ou traduzir para você, ou se eles podem validar a tradução que você fez, mas caso não tenha, você precisa fazer tradução juramentada do seu histórico e também do seu diploma ou de qualquer certificado de conclusão, tanto da graduação quanto do mestrado. Tudo isso, ou tradução juramentada, ou então uma tradução validada pela universidade. Você vai precisar enviar o seu currículo, eles chamam aqui de CV, que vem do latim, né, curriculum vitae, e aqui eles falam, detalhando publicações, experiência profissional e de pesquisa relevante e o resultado do seu exame, do seu teste de inglês. No máximo 2 anos de validade que esse teste tem. E por último, o que eles chamam de Research Proposal. Aí no Brasil, acho que isso se chama pré-projeto. O Research Proposal é diferente para cada universidade. Quando eu estava fazendo a minha aplicação e eu fiz para algumas universidades diferentes, eu tive que fazer propostas de pesquisa com formatos diferentes. Então, não adianta eu ficar explicando aqui uma coisa tão específica quando o negócio é geral, você tem que alinhar com a universidade e com o seu orientador qual é o formato, como eles pedem que esse pré-projeto ou esse Research Proposal seja feito. Para você entregar um pré-projeto, você já precisa ter um orientador, você precisa ter um projeto escolhido. Então, volte no meu vídeo anterior para saber como procurar um projeto, como procurar um orientador. Inclusive, você vai precisar de uma carta do orientador para anexar com essa expressão de interesse, mostrando para a universidade, olha, esse professor realmente quer me orientar. Porque, para provar para eles que você não está inventando, que realmente tem alguém que está disposto a ser o seu orientador. Eles vão te pedir também um passaporte, porque o seu documento de identidade nacional não vai servir aqui, então tenha um passaporte, mande fazer um passaporte. Então é isso, depois que você enviar a sua expressão de interesse, a universidade tem até 4 semanas para avaliar se eles acham que você tem os requisitos mínimos ou não para aplicar. Se eles acharem, eles vão te enviar um convite, eles vão te enviar o que eles chamam de Invitation to Apply. Então eles vão falar, olha, pela uma olhada por cima aqui no que você mandou, acho que você tá apta sim a estudar aqui, então aplica, que aí a gente vai enviar para um painel realmente avaliar se você vai receber a admissão e se você vai receber a bolsa.
E aí, isso eu tô falando com bolsa central que você pede à universidade. Existem projetos, igual eu falei no vídeo passado, que a bolsa está vinculada ao projeto. E aí, a única coisa que você precisa da universidade é o respaldo, é o convite da admissão. Porque a bolsa vai vir do projeto que ela tá atrelada. Então, existe essa distinção só para vocês terem em mente. Caso você escolha um projeto que tenha a bolsa atrelada a ele, tudo é discutido entre você e o orientador. O orientador vai te entrevistar, ele vai avaliar se ele acha que você é certo para aquela vaga, se você merece aquela bolsa. Então, se ele disser, olha, eu gostaria que você estudasse e se você passar pelo processo de admissão pela faculdade, eu te dou a bolsa. Então, isso é uma coisa separada. E existe o processo que você concorre à bolsa central da universidade. São duas coisas diferentes. Tudo vai depender da vaga que você encontrar. Então, pensem que tudo que eu tô falando aqui são diretrizes mais gerais para as pessoas que não sabem nem por onde começar. Agora, se você escolher uma coisa específica, a ajuda tem que ser modulada. Tudo vai ser feito sob medida, porque cada projeto é um projeto, cada caso é um caso. Vou falar para vocês da minha aplicação, eu tô aqui com o site aberto, os documentos que eu anexei pro meu processo. Então, eu coloquei o meu histórico em português e em inglês, eu coloquei o meu CV, eu coloquei as minhas experiências de intercâmbio, a minha experiência de iniciação científica, coloquei o meu TCC. Meu TCC estava em português, mas o abstract estava em inglês, e eu coloquei isso lá. Meu passaporte, meu TOEFL, e eu fiz uma coisa chamada cover letter. Essa carta é basicamente você tendo a chance de escrever em texto corrido o que é o seu currículo. E esse texto corrido, o que ele basicamente, o que você vai fazer? Ele tem que ser modulado para aquela vaga específica. Não adianta nada você fazer um texto, uma carta genérica, uma carta, não sei se chama carta de intenções, você fazer uma carta genérica para qualquer vaga, para qualquer projeto que você tiver indo atrás. Se você falar vou dar um exemplo da engenharia de materiais, mas se você estiver falando de materiais metálicos, porque eu tenho muita experiência, interesse na área de aço. Mas a vaga que você está concorrendo é de nanomaterial, é de cerâmica, é de biomaterial. Então, tudo tem que ser feito sob medida para aquela vaga. Se você está querendo pesquisar sobre biovidro, na sua carta, você vai escrever que o amor da sua vida é o biovidro, que você está muito interessado, você tem que mostrar o seu empenho naquela área específica. A carta tem que ser focada em um tema. Uma outra coisa muito importante de se ter é referências. Inclusive, no seu currículo, eles pedem que você ponha 2 referências. Referências do quê? Você trabalhou no supermercado do seu bairro. Você vai pôr isso como uma referência? Não, porque isso não tem nenhuma validade para a pesquisa que você está fazendo. Então, você vai procurar o seu ex-orientador na iniciação científica, vai procurar um professor da universidade de uma disciplina que tem a ver com a pesquisa que você vai fazer e que ele vai falar que você era um bom aluno, que você tirou boas notas. Então, tudo tem que ser encaixado. Tudo tem que ser atrelado uma coisa na outra. Bom, gente, então é isso. Esses são os documentos que eu coloquei. O vídeo ficou longo, mas isso não é um tema simples, isso não é uma coisa rápida de se falar. Eu acredito que esse vídeo ele seja um ponto de partida, um desafogamento para quem esteja completamente perdido, completamente à deriva, sem saber, só com essa vontade de estudar fora, mas não sabe como. Então, se você está se preparando para no futuro fazer isso, pega essas dicas, trabalhe em cima delas, melhore seu inglês, vá atrás de fazer pesquisa científica. E se você acha que já está pronto para aplicar, volta no meu vídeo anterior e começa a procurar essas vagas. Prepare esses documentos, faça a prova de inglês. Eu sei que agora é um momento que as fronteiras da Austrália estão fechadas, é um momento complicado, não tá entrando ninguém aqui na Austrália, mas eu espero que se até o final do ano todos nós formos vacinados, aqui as fronteiras vão começar a abrir para as pessoas começarem a voltar. O setor educacional, principalmente da pós-graduação, depende muito de estudantes internacionais para prosseguir, porque a gente compõe a maioria aqui na pós-graduação. Eu conheço muito mais imigrantes do que australianos fazendo mestrado, fazendo doutorado aqui. E para um futuro, comecem a ir atrás, comecem
a pensar quais são os seus pontos fracos nas coisas que eu falei pra vocês. Vamos supor, minha média na universidade não é tão boa. O que eu faço? Bom, como eu disse, você pode contornar essa situação demonstrando experiência em pesquisa. Minha média não é 80%, minha média é 70% só. Mostra pra eles, poxa, eu não tenho essa nota aqui, mas olha só toda essa experiência acadêmica que eu tenho, olha tudo que eu sei de pesquisa. Essas coisas complementam, cada caso é um caso. O vídeo de hoje ficou meio longo, mas é entendível, porque realmente esse não é um assunto rápido de ser tratado. E ainda assim, eu tentei cobrir o máximo de coisas, mas igual eu disse pra vocês, tem muito poucas coisas que podem ser generalizadas nesse caso, porque cada projeto é um projeto, cada orientador, cada pesquisa é uma pesquisa, cada universidade é uma universidade, cada oportunidade é única. Eu sei que quando eu trilhei esse caminho, ele foi difícil, eu procurar minhas próprias coisas, mas eu tive um pouco de ajuda dos professores da minha universidade australiana, de quando eu tava aqui no intercâmbio. Mas eu sei que quando se é a primeira experiência internacional, a primeira experiência na universidade, aqui isso pode ser muito mais difícil. E eu realmente gostaria de poder ajudar todo mundo, mas eu sei que eu não posso. Então, para as pessoas que não estão prontas, a minha mensagem final é: vão atrás dessas coisas que eu mandei para vocês, se aperfeiçoem na sua área de pesquisa, melhorem o seu inglês. E para aquelas que já estão prontas, que gostariam de aplicar para vagas agora, mas que ainda não se sentem completamente seguras para montar currículo, para montar a carta de intenções, em como abordar o orientador, porque aqui o contato começa com ele, a universidade é a última coisa que você vai fazer, primeiro você tem que convencer o orientador. Para as pessoas que ainda estão perdidas, que gostariam de um direcionamento maior sobre como fazer isso, sobre como estruturar esses documentos, como fazer esse contato, eu decidi abrir a minha agenda para consultoria com essas pessoas. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Se você tiver interesse, me manda um e-mail lá com o assunto consultoria acadêmica, que eu vou te ajudar, porque eu acho que tem um limite do que eu posso fazer aqui no YouTube sem ter uma interação direta com vocês. Como eu disse, é tudo muito individual e eu percebi que tem muitas pessoas que precisam de ajuda e eu não consigo ajudar todo mundo, infelizmente. Então eu acho que essa é uma forma que eu posso ajudar as pessoas de uma maneira mais pessoal, de uma maneira mais personalizada, porque realmente ficar respondendo todo mundo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, é uma coisa que eu não consigo fazer. E que eu acho até inviável, porque não é uma informação simples que eu consigo simplesmente te passar em um áudio de WhatsApp ou de Instagram, etc. Com relação aos valores da consultoria, vou deixar também aqui um link explicando como isso vai funcionar a princípio. Isso pode mudar, porque é uma coisa que começou, que tá começando agora, mas a minha intenção é poder ajudar as pessoas de uma maneira mais personalizada, mais focada. E eu sei que se eu tentar abraçar o mundo não vai dar certo, que é muito melhor que eu atue pontualmente assim, com coisas mais específicas para essas pessoas. Clica no link aqui para saber mais sobre a consultoria. Também pode mandar e-mail no contato que eu vou deixar aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e eu espero trazer mais conteúdos para vocês no futuro. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo do meu canal por agora. E minha intenção é só ajudar vocês. Até a próxima.